Olá, meus amores! Então, nossa aula hoje de história, né? Nós já concluímos o conteúdo todo da unidade 4. Então, a tia vai fazer durante essa semana sempre revisões e eu quero que vocês prestem bastante atenção porque são conteúdos que pode cair na nossa prova. Então, prestem bastante atenção em tudo que eu vou falar. Eu vou falar um resuminho sobre os europeus, né? Quem foram os europeus? Os europeus que vieram para cá, para o Brasil, foram os portugueses. Eles não tinham a intenção de vir para o Brasil. Eles buscavam riquezas, né? E eles entraram num navio que se chamava caravelas, né? Eles entraram nessas caravelas e saíram em busca das Índias. Só que eles erraram o percurso e acabou chegando num território onde encontraram os indígenas, né? Eles encontrou um povo e deu o nome de indígena porque eles estavam em busca das Índias. Quando eles chegaram lá, os índios, eles se assustaram com os portugueses. E os portugueses se assustaram com aquele povo que estava lá. Porque aquele povo que estava lá era um povo primitivo. Eles não usavam roupas, eles se enfeitavam com enfeites de penas, né? Eles eram índios, eles pintavam o corpinho ao invés de usar as roupas. Os índios também se assustaram, ficaram surpresos ao ver os portugueses, né? Porque os portugueses, eles tinham vestimentas lindas, né? Então, para que eles vieram para cá? Eles vieram em busca de riquezas. Eles não encontraram as Índias, mas encontraram riqueza, porque aqui era uma terra tinha muitas riquezas, principalmente o pau-brasil, né? O pau-brasil foi uma das plantas, uma das árvores que dava muito lucro. Então eles invadiram, conseguiram tomar as terras dos indígenas e fizeram dali um território português, né? Eles vieram, como que eles vieram para cá? Eles vieram em caravelas, navios enormes, confortáveis, né? O que eles construíram aqui? Eles construíram uma fortaleza. Eles construíram fortaleza, eles construíram casas enormes, fazendas, né? Onde tinha lavouras de plantas. Eles pegavam o território, demarcavam e falavam que é meu. E aí construíram um império, né? E depois, qual foi o produto que eles mais buscavam aqui? A tia Mônica acabou de falar, era a árvore, o pau-brasil, né? Eles pegavam essa árvore e eles levavam para Portugal e lá eles faziam comércio dessa árvore e eles lucravam muito com isso. E aí, quem foi que comandou essa expedição? Quem foi que comandou quando eles estavam indo em busca das Índias? Foi Pedro Álvares Cabral, né? E eles chegaram aqui no Brasil em 1500, por isso que fala, quem descobriu o Brasil? Foi Pedro Álvares Cabral, porque ele chegou aqui em 1500 e simplesmente tomaram as terras, né? E depois que eles tomaram as terras dos indígenas, eles trouxeram os negros africanos, fizeram eles de escravos, né? A tia Mônica falou muito nisso essa semana, porque foi ainda está, né, na semana da consciência negra. Então lembrar que os portugueses eles iam lá na África, pegavam os negros e traziam para Portugal, ou para Portugal não, para o Brasil, né? Que eram os portugueses que faziam isso. E eles também, eles tinham uma religião. A religião deles era a religião católica, né? E aí os negros nem podiam cultuar a religião católica, só os brancos portugueses. Então, basicamente, é isso que a tia Mônica falou durante esse bimestre sobre os europeus. Então, para fixar melhor, nós vamos fazer uma atividade do livro de atividade de reforço. Então, peguem aí o livro de atividade de reforço, que a tia Mônica vai fazer a anotação aqui do deverzinho que você vai fazer. Então, agora que vocês pegaram o livro de atividade de reforço,
vocês vão abrir aí na página 159. Abra aí na página 159 para a tia Mônica fazer a explicação. Você vai fazer essa atividade e eu volto agora mesmo para fazer a correção, tá bom? Então aqui no livro de atividade de reforço, na página 159, na questão de número 1, está escrito assim, ó, marque um X nas alternativas corretas. Letra A. Os europeus chegaram às terras brasileiras à procura de índios ou de riquezas? Os europeus vieram em caravelas ou em cavalos? Quando chegaram aqui, os europeus encontraram os africanos ou os indígenas? Chegando aqui, letra D, chegando aqui, os europeus construíram fortalezas, engenhos e vilas? Ou eles construíram edifícios, viadutos, pontes? Então, o que eles construíram? Agora nós vamos para a questão de número 2. Ordene as sílabas e descubra o que os portugueses trocavam com os índios para conseguir o pau-brasil. Então, a tia até já contou essa história para vocês, né? Que os indígenas, eles eram bem ingênuos, né? Aí eles falavam bem assim, entregava lá um pente, aí falava, ó, toma esse pente aqui, troca pela árvore. Aí não sabendo que o valor da árvore era caríssimo, né? E o pente não valia nada. E eles, na inocência, trocavam. Então, o que eles trocavam? Aí tem aqui o que eles trocavam, as letras estão embaralhadas. Los Pes, Gangas Bichibu, Pazro. Então, vocês vão desembaralhar e tentar descobrir o que eles trocavam. Na questão de número 3, pinte o espaço que responde à pergunta abaixo. Qual riqueza das terras brasileiras que os europeus tanto queriam? Eles queriam café, algodão, pau-brasil ou cacau? Quais eram as riquezas que eles buscavam aqui? Aí você vai pintar esse espaço aí. Na questão de número 4, complete o texto com as palavras do quadro. Então, as palavras do quadro são festividades, católica, Pedro Álvares Cabral, portugueses, povo e várias comidas. Os europeus, principalmente quem eram os europeus que vieram para cá? Contribuíram para a formação do brasileiro. São heranças deles a língua portuguesa e o que mais? Principalmente doces. Há algumas coisas como Carnaval, São João e Natal. A religião, diversas músicas, danças, além de muitos materiais de literatura. Os portugueses chegaram aqui em 1500, comandado por... Aí você vai ter as respostinhas todas aí no quadro. Você vai completar o textinho, depois você vai fazer a leitura dele, tá? E a questão de número 5 também, que é bem legal, e é a última questão sobre os europeus. Como você acha que os indígenas viviam antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil? Colhe uma figura relacionada ou faça um desenho bem bonito. Então você pode ou então pesquisar um desenho, uma imagem lá de como que eram os índios, ou então você pode desenhar, tá bom? Então façam essa atividade aí, daqui a pouco eu volto fazendo a nossa correção, beleza? Então vamos voltar aqui e nós vamos fazer a nossa correção, beleza, meus amores? Eu espero que vocês tenham acertado todas as questões. Vamos lá? Então vamos lá, galera. Página 159. Questão 1. Marque um X nas alternativas corretas. Os europeus chegaram às terras brasileiras à procura de índios
riquezas, né? Eles vieram foi em busca de riqueza. Os europeus vieram em caravelas ou cavalo? Vieram em caravelas, eram embarcações, navios, né? Grandes navios. Quando chegaram aqui, os europeus encontraram os africanos, os indígenas, encontraram os indígenas, né? Os africanos eles trouxeram depois. Chegaram aqui, os europeus construíram fortalezas, engenhos e vilas? Sim. Edifícios, viadutos e pontes? Não. Edifícios e viadutos são coisas mais modernas, né? Eles construíram foi isso aqui, fortalezas, engenhos e vilas. Na questão de número 2, ordene as sílabas e descubra o que os portugueses trocavam com os índios para conseguir o pau-brasil. Então, a primeira, espelho. A segunda, bugigangas. E a terceira, roupas. Tá? Então, desembaralhamos e encontramos essas palavrinhas aí, que são as coisas que os portugueses enganavam lá os índios, né? Trocavam pela riqueza que é o pau-brasil. Pinte o espaço que responde à pergunta abaixo. Qual riqueza das terras brasileiras que os europeus tanto queriam? O café? Não. O algodão? Não. Pau-brasil? Sim. Então, vocês vão pintar. A tia Mônica marcou um X, mas vocês vão pintar. Cacau? Não. Então, é o pau-brasil. Agora, olha só, galera. A questão de número 4. Complete o texto com as palavras do quadro. Festividades, católica, Pedro Álvares Cabral, portugueses, povo e várias comidas. Então, a tia vai ler o textinho da forma que ficou, tá? Vocês vão completar aí bem bonitinho. Os europeus, principalmente os portugueses, contribuíram para a formação do povo brasileiro. São heranças deles a língua portuguesa, várias comidas, principalmente doces, festividades como Carnaval, São João e Natal. A religião católica, diversas músicas, danças, além de muitos materiais de literatura. Então, essa foi como completou. Então, primeira lacuna, portugueses. Segundo, povo. Terceira, várias comidas. Quarta, festividade. E quinta, católica. Então, essa foi a forma que ficou lá o complemento para a gente ler o textinho, tá bom? Ah, tá. A última. Os portugueses chegaram aqui em 1500, comandado por Pedro Álvares Cabral, tá? Então, a última parte é Pedro Álvares Cabral. Beleza? Então, agora nós vamos para a última questão, que é de resposta pessoal, e eu espero que vocês tenham feito bem bonitinho aí. Como você acha que os indígenas viviam antes de os portugueses chegarem aqui no Brasil? Colhe uma figura relacionada ou faça um desenho bem bonito. Então, isso daí você vai ou colar ou desenhar, e é uma resposta sua, uma resposta pessoal, tá? Então, galera, esse é o conteúdo de história. Nós falamos sobre os europeus. Eu espero que vocês tenham acertado todas as questões, tá? Fiquem na paz. Um beijo bem no coração.